TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Muito boa noite, queridos amigos. Eu estou assim muito feliz e eu gostaria de que vocês soubessem, porque é mais uma oportunidade de revê-los, de partilhar com vocês um estudo a respeito de algo da nossa querida doutrina espírita, e a minha alma fica mesmo muito contente de poder rever os amigos queridos da casa, aqueles que nos dirigem quando nós estamos juntos, termos a oportunidade de escutarmos uma oração que dá início aos trabalhos, formulada pela nossa irmã Rosarinho, e nós, com os nossos coraçõezinhos mais sensíveis, vamos percebendo, não é? Diante da oração singela, uma movimentação de fluidos salutares, de uma substância de amor que nos faz muito bem ao corpo, à alma, à mente. Então, para mim é uma alegria muito grande, um privilégio, eu diria. Dizem que não há privilégios, que tudo é de acordo com as leis de Deus, especialmente a de amor e de justiça. Mas existem questões que nos tocam mais, não é? E aí, então, eu gostaria de, antes de nós começarmos o nosso estudo, de colocar assim, dessa forma para vocês. Muito obrigado pela oportunidade ao senhor Orlando, à dona Rosarinho e a todos os queridos colaboradores da casa. Pois bem, eu acho, nós combinamos até 11h30. Amanhã me parece que ninguém trabalha, não é verdade? Então, o que eu gosto de dizer às vezes desse modo é que esse tema que nós escolhemos, astronomia e cosmologia, a alma do universo, é tema também para um estudo mais longo, uma espécie de um seminário, um evento, porque vocês podem me acompanhar muito bem com a ideia de que nós somos aprendizes, nós somos pequenos, nós estamos dando como que os primeiros passos na direção de outras realidades, além daquela que é a nossa, que nós também ainda não conhecemos bem, tanto quanto não conhecemos bem a nós próprios. E a ideia do autoconhecimento tem a ver com uma interiorização, mas autoconhecimento também é no sentido de conhecermos as coisas do universo, as coisas de Deus, as coisas do mundo espiritual que antes da doutrina espírita nós não conhecíamos. E agora também já vamos tendo alguma ideia a respeito. Então, eu gostaria de, antes de começar propriamente com a exposição, lembrar que mundo é este, onde nós todos vivemos. Somos uma humanidade, somos 20 bilhões de humanos, somos agora, vamos dizer, 6,4 bilhões de encarnados e temos um outro tanto, quase o dobro, 13,6 bilhões de desencarnados. A outra ideia é a ideia de que vivemos todos na Terra. Se vivemos na Terra, esse é apenas um planetinha lindo, azulado, com características extraordinárias, de beleza, apesar de uma humanidade imperfeita que vive aqui há milhares e milhares de anos. Nós aprendemos no livro A Caminho da Luz, com Emmanuel, claro, através de Francisco Cândido Xavier, só para que nós nos situemos um pouquinho melhor. Ali nós vamos ver a informação do autor de que, quando a Terra
ainda era incandescente, ou seja, incapaz de suportar ainda qualquer expressão de vida, 4,5 bilhões de anos atrás. Não estou me referindo a milhares de anos, tampouco a milhões, e sim a 4,5 bilhões. Jesus recebe a outorga divina de nosso Pai Celestial, do Criador de tudo e de todos, para dirigir o orbe terreno, para torná-lo um orbe habitável e capaz de ser o lindo cenário da nossa evolução, desde sempre. A ideia do tempo, 4,5 bilhões de anos, é para que tenhamos uma ideia de algo que é da astronomia, como vamos ver daqui a pouco. Outra noção é a noção do nosso sistema solar. Nós somos um dos planetas, uma das suas humanidades, a da Terra, que vivemos girando em órbita em torno da estrela, gravitando em períodos de tempo e fazendo dessa forma não apenas uma evolução moral coletiva a partir da individual, mas também uma evolução no cenário astronômico da vida mais distinta das questões amplas do universo. Outra ideia é de que esse sistema, que tem bilhões e bilhões de filhos de Deus, está na Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia média. E essa Via Láctea, mesmo média, na contabilidade atual, ela tem 200 bilhões de sóis, em que o nosso Sol é um deles. A galáxia vizinha chama-se Andrômeda. Andrômeda já é uma galáxia grandinha. Ela tem 1 trilhão de sóis. Ela significa 5 vias lácteas do ponto de vista numérico, se nós fizermos uma continha. E isto é apenas o conjunto de duas que tem uma interação entre si, mas o restante lá fora continua sendo vastíssimo. E agora, seres pequeninos como nós, graças ao avanço da ciência, nós estamos começando a conhecer estas coisas. De Galileu Galilei, que viveu há meio milênio atrás, num tempo de um conhecimento científico muito, vamos dizer assim, incipiente. Até hoje nós avançamos muito. Aliás, avançamos muito graças a Galileu, porque ele introduz na humanidade, com as lunetas construídas por artesãos italianos, Galileu Galilei, em vez de olhar na linha do horizonte para trazer ambientes, paisagens, pessoas para perto da visão de quem utilizava as lunetas, ele faz o grande gesto que se transformou numa revolução científica. Ele usa a luneta e a direciona ao céu e começa a examinar os corpos celestes sucessivamente. De tanto, por exemplo, examinar o Sol, ele se torna cego, um ancião cego, e viveu em prisão domiciliar, porque ele resolveu apostar nas ideias de Copérnico, de Nicolau Copérnico, que dizia que não era a Terra o centro do universo, como o pensamento aristotélico da Igreja, inclusive assumido pela Igreja, pensava. Copérnico dizia, não, nós todos gravitamos em torno do Sol e a Terra também. E aquilo era uma heresia. E ele, com as lunetas, enquanto Copérnico tinha uma ideia teórica, em parte por observação, mas muito mais por questões de cálculo, Galileu não. Ele tinha um instrumento óptico, e com esse instrumento ele examinava os corpos se movimentando nos céus. E ele concluiu, Copérnico tinha razão. Ele contraria a Igreja,
A igreja desejava que, nos moldes de Giordano Bruno, que é outro espírito extraordinário, ele também fosse como que sacrificado nas fogueiras da Inquisição. Mas ele era católico, ele era cristão, ele tinha amigos na igreja, então ele foi poupado. De lá para cá, de Galileu para cá, tivemos avanços extraordinários em toda a ciência humana. E nós começamos lembrando que a astronomia é a mais antiga das ciências. Aqueles que vieram de longe e criaram, por exemplo, a civilização egípcia, das dinastias egípcias de milênios atrás, muitos deles trouxeram de Capela o mundo onde eles viviam, o conhecimento da matemática, a observação dos céus, e contemplaram eles a humanidade terrestre a partir de suas vindas para cá. Enfim, a ideia de uma ciência muito antiga, e nós vamos aproveitar os poucos minutos do nosso encontro de estudo para nós, então, estarmos lembrando alguns aspectos de uma espécie de fronteira também entre espiritismo, que é o nosso tema central, não é? Dentro do movimento espírita e dentro dos centros espíritas, e a ideia propriamente do tema que nós escolhemos para estudar juntos na noite de hoje. Então, aqui a ideia de onde estamos. Essa figura é uma figura de uma galáxia espiral. Ela tem bilhões de estrelas. Só para vocês terem uma ideia, alguns desses pontos são outras galáxias. Alguns desses pontos são estrelas. Para muitos desses pontos de estrelas, quando a luz proveniente delas foi captada pelo telescópio Hubble ou pelo telescópio num determinado sítio do país que é o Chile, na América do Sul, as estrelas que emitiram aquelas luzes já não existiram mais, porque estrelas nascem em berçários de estrelas, que são as nebulosas estelares, espalhadas pelo universo sem fim. As estrelas, cada uma delas tem a infância, tem a adolescência, tem juventude, tem vida adulta, plena, cada vez mais plena, e ao largo de bilhões de anos entram em senescência, alcançam uma espécie de morte através de explosões ou implosões e devolvem a matéria que as constituíam ao espaço sideral, que vão dar origem a outras estrelas em lugares mais longínquos daqueles lugares onde estavam brilhando nos céus do universo. Muito bem, estamos no slide número 1, tem 144. Vocês entendem por que, seu Orlando, a ideia de meia-noite ou coisa assim? Então, pode tocar, gostei, essa foi boa. Então, a ideia, astronomia, o que é cosmologia? Cosmologia é a ciência que trata da origem do universo. E aí tem duas teorias fundamentais. Nós vamos tangenciar isto. Qual é a teoria mais aceita? A do Big Bang. De tal maneira que há 13,7 bilhões de anos atrás, alguns entendem até agora que não havia nada. Que como se o universo estivesse todo concentrado massivamente, supermassivamente em algo que era como uma bola de golfe ou de tênis. E a partir de uma grande explosão, isso foi gerando todas as galáxias. Hoje nós tínhamos falado de Via Láctea e de Andrômeda, hoje nós trabalhamos com a ideia de conglomerados, clusters, conglomerados de galáxias. Então vamos adiante. E a outra teoria, que é uma teoria mais condizente com as ideias espíritas, é a ideia
da teoria cosmológica do universo eterno. Ou seja, a grande explosão, o Big Bang, existiu, mas ele não foi o início, ele foi um período de grande expansão. Mas todo ele já existia antes. Outras explosões, outros Big Bangs já existiram antes. E isso se coaduna muito melhor com a ideia de Deus e da criação. Porque nós espíritas aprendemos que ninguém pode imaginar Deus em inércia, deixando de criar espíritos, deixando de criar mundos e humanidades, por consequência. Sigamos adiante. O que é astronomia? É a ciência que estuda o universo, numa tentativa de perceber a sua estrutura e evolução. O passo dado por Galileu nessa ciência foi gigantesco, mas ela já existia porque ela era muito antiga, e ela tem com a ideia de que todos, de alguma maneira, em qualquer civilização que já viveu na Terra, de um modo ou de outro, sempre houve pessoas que olharam para o céu e resolveram estudá-lo o melhor possível. Não é razoável? Se nós não tivéssemos essas noções, talvez um ou outro de vocês também fizesse a mesma coisa. E isso é uma ideia muito antiga. É, então, a ciência mais antiga. Os registros astronômicos mais anteriores datam de 3.000 anos antes de Cristo. Portanto, a ideia de 5.000 anos atrás, o que não é pouca coisa. E se nós quisermos fazer uma comparação, a história da humanidade tem 5.000 anos. A história escrita, registrada. É claro que nós estamos aqui há muito mais tempo, vivendo experiências diferentes desde uma época muito remota. Mas há uma noção, há uma ideia de algo concreto mesmo com 5 milênios para cá. E isso também envolve a medicina. A medicina também tem 5.000 anos. Desde Imhotep, no Egito Antigo, o primeiro médico reconhecido como tal na história da humanidade. Hipócrates veio um pouquinho depois. Galeno, Epicuro e outros vieram depois, já na Roma Antiga. Mas o primeiro era egípcio, e provavelmente era Capelino, que veio de lá e veio trazer a substância ligada à arte de curar, à qual ele se deteve durante muito tempo. E essa ideia de registros, isso vem dos chineses. Quem leu o livro A Caminho da Luz vai lembrar que o povo da China vem evoluindo na própria terra. Ele não vem de fora. Vocês entendem? É como se eles fossem propriamente terrenos e já conheciam a astronomia. Os babilônios, os assírios e os egípcios. O estudo do céu ajudou o ser humano a desenvolver calendários para exercerem suas atividades como, lá atrás, a caça, a agricultura, navegação, exploração da terra e, muito mais adiante, a exploração dos céus. Seguindo adiante. A ideia de uma região aqui na Europa, Stonehenge, a ideia de algo que é um círculo feito com pedras imensas. E a ideia de que isto tem a datação de 3.000 a 1.500 a.C., sugerindo que aqui nós temos também, na própria Europa, evidência de conhecimentos astronômicos, porque aquela construção ela tem uma contrapartida em relação a aspectos da vida celeste. Reparem, todos amigos de vocês. Ó. A ideia, Albert Einstein, na Alemanha, Camille Flammarion, lembram dele? Espírita, contemporâneo de Kardec. Na França, Carl Sagan, nos Estados Unidos, Messier, todas as estrelas, elas têm uma numeração. Elas podem ter um nome, por exemplo, Sirius e Canopus,
Antares e Vega, Aldebaran e Betelgese. São nomes próprios, como pessoas. Mas cada uma delas é Messier 320, Messier 19, que é uma nomenclatura entre os astrônomos, mas nós não precisamos entrar nisso. Mas é em homenagem a Charles Messier. Christian Huygens, de um determinado lugar, também se dedicou a determinados aspectos das frequências vibratórias emanadas das estrelas. Vocês têm ideia, existem estrelas brancas, estrelas amarelas, estrelas azuis, gigantes vermelhas, anãs brancas. Há toda uma linda ciência que nós podemos, vamos dizer assim, fazer as nossas leituras e conhecermos no dia a dia um pouquinho mais da vida celeste. Cláudio Ptolomeu, esse era egípcio, vivia na Alexandria e ele viveu entre o ano 100 e o ano 160 depois de Jesus. Edwin Hubble, aquele que é homenageado no maior artefato da astronomia de todos os tempos, que é o telescópio Hubble, a quem tanto devemos. No fundo, é uma grande família, de tal maneira que essa família ela é grande. Olha lá aqueles outros que vieram, Galileu Galilei na Itália, Lemaitre, que era também um matemático, na Bélgica, Hiparco, na Roma Antiga, Isaac Newton. Nós temos duas físicas, na verdade uma só. Nós temos uma física clássica, que é a física newtoniana, e nós temos a física moderna, que compreende a mecânica quântica e a teoria da relatividade, que vieram agora a partir do ano de 1900. Na verdade, temos uma física só, que compreende as duas. Querem ver uma curiosidade? A física de verdade é a nova, é a moderna, é a quântica. E a física newtoniana, graças a Newton, é um caso particular da física moderna, para entendermos a mecânica celeste, para entendermos as questões do dia a dia. A óptica, o eletromagnetismo também é clássico. Entendem a ideia? Há uma correlação imensa entre a física, a astronomia e a cosmologia. Não existe alguém que estude uma coisa que não se veja obrigado a estudar as outras duas. Por quê? Porque elas se correlacionam. Elas integram como que uma grande ciência, que nós podemos chamar de astronomia. Mas não existe o astrofísico, a astrofísica, porque há muita questão importante que vem da física e ajuda a astronomia, e questões da astronomia que ajudam na física. Vamos adiante. Kepler, Nicolau Copérnico, que nós tínhamos comentado antes, visitando a Polônia, existe lá em Varsóvia um monumento lindo em homenagem a ele, aquele que nós tínhamos comentado, Ptolomeu, e Stephen Hawking, lembra? Aquele que tinha uma limitação por uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, não é? E ele tem uma enfermeira com quem ele se casa e que cuida dele todo o restante da sua vida. Vocês viram o filme, leram alguma coisa a respeito. Tycho Brahe, esse é de Copenhagen. E se você vai a Copenhagen, existe lá a homenagem ao maior astrônomo dinamarquês da história do país. Vamos adiante. Corpos celestes são um conjunto, tudo se encaixa aqui. Quais são os principais corpos celestes? As estrelas. Por quê? Porque elas são as mais numerosas. Vocês lembram quantas tem na Via Láctea ou em Andrômeda? Vou contar uma coisa para vocês. Vou mostrar a figura daqui a pouco. Você está na Lausanne ou você está em Lisboa? Falei na Lausanne porque estava lá até hoje cedo. Se você olha para o céu com a visão desarmada, e se você examina o céu com todos os telescópios conhecidos, a partir de um ponto na Terra, pode ser lá onde eu moro, no Rio de Janeiro, pode ser em Toronto, no Canadá, não importa. E você perscruta o céu, você contabiliza 70 septilhões de estrelas. Isso é o universo observável. Isso é conhecido dessa ciência.
70 septilhões de estrelas, eu vou convidar vocês, quando chegarem em casa, só podem adormecer se fizerem o dever de casa. Peguem uma folha de papel, peguem uma caneta, não é? Ou um lápis, ou uma lapiseira, não é? E vocês vão escrever o número 7 e vão dizer quantos zeros depois do 7 para terem esta expressão numérica dos 70 septilhões. Nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de humanidades. Em tudo isso existe vida. Nós não temos ideia, mas existe vida em tudo. Vida espiritual em estrelas. Vida não é bem como nós temos aqui. Como eu dizia no início, que mundo é esse? É um planeta semi-primitivo, de provas e expiações, onde ainda existe guerra. No universo, isso é algo inimaginável para quem vem de fora ou para quem mora lá fora. E nós temos uma guerra atrás da outra. Nós temos 5.000 anos de história da humanidade e nunca tivemos 100 anos de paz. Isso mostra quem nós somos. Não é? A fragilidade moral da nossa realidade. Mas é uma questão de tempo, só que às vezes é uma questão de muito tempo. E a ideia qual é? A ideia de que se nós estamos falando em astronomia, nós compreendemos melhor a realidade, nos situamos melhor em termos de humanidade terrena, de planeta Terra. Querem ver algo mais lindo? Se eu juntar todas as estrelas aos septilhões, juntar tudo do universo conhecido, de todos os corpos celestes, estrelas, planetas do sistema, planetas de outros sistemas, nós já temos mais de 6.000 planetas identificados fora do sistema solar. Pois bem, luas ou satélites naturais, a Terra tem uma, mas tem Júpiter, por exemplo, e outros que têm vários satélites naturais no entorno desses mesmos planetas. A ideia dos cometas, das galáxias, conglomerados galácticos, tudo isso que envolve a astronomia, se eu junto tudo, eu só tenho 3,6% do universo. O restante, 90 e tantos por cento, eu não sei o que é. Ninguém sabe. Não irradia nada conhecido. Como as estrelas de várias cores irradiam frequências eletromagnéticas do espectro colorido. Nós não sabemos o que é. Já contei para vocês de Geminga? Não. Geminga foi descoberta por astrônomos de Milão, 1972. É uma estrela de nêutrons. Nêutrons não irradiam nada além de raios gama. Raios gama não é do espectro visível. Então, os telescópios comuns não conseguem determinar ou detectar Geminga. E querem ver uma curiosidade? Nós não aprendemos na escola que a Terra e os outros planetas gravitam em torno do Sol, que a estrela-mãe é o Sol, não é verdade? Pois bem, o Sol seria o centro do sistema solar. Não é. É Geminga. Por quê? Ela é pequena em comparação com o Sol, mas ela é altamente massiva. Ela tem muito peso, muita massa. E na mecânica celeste, as coisas funcionam no sentido de quem tem mais massa ganha. Então, o Sol e o sistema solar gravitam em torno de Geminga. E esse é um conhecimento recente, que mesmo, claro, aqueles outros que precederam a humanidade atual não tiveram chance, porque só telescópios que detectam raio gama, ou raios gama, podem detectar as estrelas de nêutrons. Cada vez mais vão sendo descobertas outras, mas Geminga é pertinha da Terra. E nós estamos girando em torno. Se os nossos instrumentos ópticos naturais ou artificiais já nascessem com esse potencial,
nós estaríamos acenando para Geminga desde a nossa infância, mas não é o caso. De tal maneira que esse é o conjunto dos corpos celestes conhecidos. Vale lembrar, há uma ideia espírita de que até em satélites naturais há vida. Há quem pense, por exemplo, olha as analogias, que lá não existe aquela história de Netuno e Plutão. Coitado do Plutão, já deixou de ser planeta. Aí conseguiram recuperá-lo, ele virou planeta novamente. A ideia de que há humanidades em todos esses planetas do próprio sistema. Mesmo um Netuno ou um Plutão, às vezes é um planeta gasoso, não é um planeta com a geofísica como o da Terra. E aí o que acontece? Nesses lugares também tem humanidades. Mas como é que eles vão viver num lugar vaporoso, gasoso? Porque a vida de humanidades ou de espíritos, a que importa é a vida espiritual. Corpo é para a Terra, talvez outros hospitais do universo, talvez outras escolas de períodos de infância moral, como a Terra é para nós. Vocês entendem? Mas é perfeitamente possível que nós tenhamos, então, vida de espíritos, em grande quantidade, em mundos que você tenta encontrar uma vida parecida com a nossa e nunca encontra. Mas a ideia qual é? Tudo que é conhecido só é 3,5%. Só que para que tudo isso exista e tenha a configuração estável, como o universo conhecido tem, temos que ter mais 96,5%. Não sabemos o que é. Chamamos como matéria escura, energia escura. Os prêmios Nobéis do futuro, em física, astronomia, físico-química, química, serão aqueles que vão definir propriamente o que são esses outros aspectos da vida do universo. Mas isso vai demandar tempo, porque nós ainda estamos muito atrasadinhos nesse sentido. A ideia de construirmos, não é, em associações internacionais, geralmente com os Estados Unidos presente, dispositivos que vão hoje muito longe. Tem uns que vão tão longe que examinam certos planetas, vamos dizer, de perto, e não conseguem voltar. Eles fotografam tudo, mandam por sinais fotográficos as imagens para os grandes pesquisadores dessas imagens, mas depois que eles cumprem a finalidade, eles aterrissam ou eles caem e se destroem nesses mesmos mundos que eles foram identificar ou procurar, às vezes, até retirar matéria do solo, examinar dentro de um laboratório totalmente tecnológico. Examina e manda as informações. De que é feito o solo de Marte? Nós já sabemos. Enfim, estamos progredindo. A ideia de hoje é fotografias de mundos distantes, agora trazidos para perto. A ideia, vale lembrar, que o mundo não acabou em 21 de dezembro de 2012. Temos que ter cuidado com datas, ainda mais com uma visão espiritista, não é? Tudo é muito relativo. A espiritualidade não costuma definir as coisas tão impecavelmente, até porque ela deixa questões em aberto para que nós possamos avançar. Mas naquela época havia uma ideia de que o mundo ia acabar em 2012, a partir da queda de um grande meteoro que faria algo análogo do que fez com os dinossauros. 5.000 anos de história conhecida, registrada pela escrita, incontáveis milênios, desde os primeiros humanos aos dias atuais. Querem ver? A idade do universo que conhecemos, 13,73 bilhões de anos. Nós já existíamos? Possivelmente não. Do ponto de vista espiritual, a imensa maioria do que nós conhecemos foi criada depois. Mas pela teoria do universo eterno, havia vida espírita, espiritual, desde sempre. É apenas uma ideia para fixarmos a um parâmetro que a ciência reconhece. A idade da Terra e do Sistema Solar,
4,5 bilhões de anos, inclusive referendado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. A idade da vida animal na Terra, 590 milhões de anos. Dos seres humanos primitivos, espécie humana, 500 mil anos. E a ideia de que aqui nós éramos uma humanidade primitiva. Depois nos tornamos o que somos hoje, de provas e expiações. E o futuro da regeneração está à nossa frente. A idade dos seres humanos modernos, 200 mil anos na Terra. No Livro dos Espíritos, o que nós aprendemos na pergunta número 27? Allan Kardec pergunta, o que existe no universo? E o que a espiritualidade respondeu há 161 anos atrás? Espírito, matéria e fluido cósmico universal. E logo a seguir, e Deus. Quando nós estudamos as estrelas, as galáxias, nós só estamos estudando matéria. Mas a matéria tem relação com o espírito. O espírito tem relação com a matéria em fases evolutivas. E o fluido cósmico universal é algo que nós começamos a compreender por causa de aspectos dos físicos modernos, de Planck, de Einstein, de Niels Bohr para cá. A ideia de que temos energia eletromagnética, energia nuclear forte, energia nuclear fraca e energia gravitacional. A ideia do fluido cósmico universal seria algo raiz, que depois deu origem aos 4 tipos de forças, de interações, ou de campos, ou de energias nesses 4 itens conhecidos. Antes da física moderna, na época de Kardec, nós tínhamos a atomística de Dalton, e se pensava que o átomo era indivisível. Depois vieram os prótons, nêutrons e elétrons, e hoje são quarks e leptons, que constituem toda a vida conhecida. E o mundo espiritual, que é espiritual para nós, ele o é em comparação com a realidade densa da matéria conhecida. Mas ali também tem matéria. Quando a gente fala em perispírito, quando a gente faz a leitura do livro Nosso Lar e vê prédios, vê descrições de aeróbos, de ministério da reencarnação ou regeneração, nós entendemos que há estrutura, como a estrutura do perispírito. Tudo que tem estrutura tem moléculas, tem átomos, só que do lado de lá, numa outra organização diferente. Hoje nós já teríamos elementos para considerarmos essas questões num outro fórum, num outro ambiente, mas isso é perfeitamente factível hoje, pelo avanço da ciência. E a ideia, portanto, vejam lá, eu deixei em inglês, mas eu vou passar rápido. Outra galáxia em espiral. E aqui a linha de tempo daqueles 4,5 bilhões de anos atrás. Tudo hoje já se sabe. Quem surgiu em que época? E é claro, os répteis são mais antigos do que nós. Nós ainda vamos chegar. E aí nós vamos na sequência e vamos ver as flores chegando, a ideia da extinção dos dinossauros, e aqui o surgimento, há 2,5 milhões de anos, do gênero humano. E aí nós vamos ver toda uma ideia até chegarmos ao Homo sapiens. Tudo já se sabe, porque a ciência progrediu razoavelmente. Quando eu digo tudo, em certos aspectos, porque nós ainda desconhecemos muita coisa. Até porque véus que vão ser levantados só o serão de futuro, quando a nossa humanidade merecê-lo. Deus não vai dar como que o conhecimento de certas questões enquanto entre nós existirem seres predadores, que poderão usar as coisas lindas e puras para a obtenção de resultados por uma ambição de qualquer tipo, como já houve na história da ciência. Vamos adiante. No capítulo 2 do Livro dos Espíritos, conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, sempre as duas coisas, propriedades da matéria, espaço universal. Essa é uma terminologia kardeciana de O Livro dos Espíritos e que tem a ver conosco. Querem ver? Eu já antecipei para vocês. Aqui, ó, vocês estão vendo o sistema solar? Nós estamos
em Algés. Vocês estão vendo aqui um pouquinho ó, a Lausanne? A Serra da Lausanne? Não estão vendo? A ideia é de que isso aqui já se conhece um pouco melhor. Mas isso aqui é o chamado universo observável. E aqui é que nós temos 70 septilhões de estrelas. De 30 a 70 bilhões de trilhões. Eu não quis dar a dica, mas acabei dando. Bilhões de trilhões acaba por ser 70 septilhões de estrelas. E querem ver? Organizadas. Nós falávamos da Via Láctea, o pouquinho que sabemos. Um pouquinho de Andrômeda, que é a vizinha, mas nós temos 100 bilhões de galáxias, que, por sua vez, se reúnem em aglomerados, superaglomerados, ainda assim, dentro dos 3,6%. Entendem a ideia? Ah, então a gente não sabe nada? É mais ou menos isso. Muito bem. Essa é a ideia das duas teorias cosmológicas. Aqui o Big Bang, a grande explosão, uma inflação universal e a ideia de que o mundo, o universo, continua se expandindo. Mas hoje, dentro das teorias cosmológicas, energia escura, matéria escura, e a Terra surgiu em algum momento, lembra dos 4,5 bilhões de anos? Nós estamos começando a Terra aqui, e agora estamos aqui. O que existe na Terra? Tudo que nós conhecemos. E como espíritas nós sabemos que existem almas, espíritos humanos, princípio espiritual dos outros seres. Nós não aprendemos que a criatura, o ser, evolui do átomo ao arcanjo, do átomo ao anjo. Hoje, numa época pós-Kardec, com uma ciência que avançou um pouquinho, você poderia chamar a evolução se dá dos gluons, de dentro dos quarks, aos arcanjos e aos espíritos crísticos, se nós quisermos. Reparem, passa o tempo, nós vamos obtendo algo que vai mostrando, primeiro, a nossa pequenez, e segundo, a amplidão da vida divina. Não é assim? Seguindo, e a teoria do Big Bang, que tem a ver, então, com essa imagem, e a teoria do universo eterno, que eu comentei agora há pouco. São as duas grandes teorias que os grandes desenvolvedores e discutidores dessas questões trabalham nos seus eventos. A ideia de que este universo, então, ele é descomunal, já havia comentado, buracos negros. Há quem pense hoje, já há 18 anos, que nós vamos precisar de uma outra física, e olha que o que nós temos não é pouca coisa. Nós vamos precisar de algo além para explicarmos, entendermos o que acontece dentro de um buraco negro. Se é portal para outras realidades, há de ser alguma coisa. Vocês lembram da informação de que nós só sabemos 3,6% do universo? É capaz que grande parte da realidade do universo divina esteja além desses buracos negros. E para criaturas imperfeitas como nós somos, só possamos, por enquanto, compreender o que está do lado de cá. Mas tudo isso ainda é teoria, tudo isso ainda é suposição, mas isso dá para nós uma ideia de Deus como Pai, como supremo arquiteto do universo. E nós, os filhinhos, procurando o conhecimento, o autoconhecimento e o desenvolvimento moral de que ainda carecemos. Há quem diga que todas as galáxias têm buracos negros, matéria e energia escuras. Vamos adiante. Reparem, a reportagem de capa de uma determinada revista científica que vai falar de cosmologia. Vejam qual é o item fundamental de algo que tem a ver com buracos negros. Seria o Big Bang, ou seria, no entendimento de quem escreveu, tudo, e tudo aquilo que veio do Big Bang, uma miragem holográfica de uma outra dimensão? Isso é lindo, me perdoe o entusiasmo. A essa hora, não é?
Mas tem coisas lindas aí, para um dia, num outro momento, talvez nós examinarmos um pouquinho mais detidamente. Muito bem, mundo contemporâneo em transformações. Olha o que nós precisamos ver daqui a pouco. Aspectos da física, dimensões extras, teoria das cordas, buracos de minhoca, multiversos. Ou é diverso ou são multiversos. Já é uma terminologia usada hoje, porque o universo, já não compreende tudo que já se conhece. Matéria e energia escuras, antimatéria, bóson de Higgs, supercondutividade em alta temperatura crítica, nanotecnologia, origem dos raios cósmicos, quintessência do universo. Isso é lindo. E já há um artigo até que nós escrevemos que tem exatamente este título, A Quintessência do Universo. E os táquions. O que são os táquions? O que é uma taquicardia? Não é o coração bater ligeiro? O que é um evento taquiônico? Ele é acima de uma velocidade padrão. Nós aprendemos que a luz tem 300 mil quilômetros por segundo, mas esse é o tempo habitual da velocidade da luz no vácuo. Mas hoje se sabe que o pensamento, por exemplo, ele é taquiônico. E o tio Emmanuel é ele mesmo. Vocês entenderam? Ele fala nessa questão. A ideia de que o pensamento tem matizes de um eletromagnetismo, mas um eletromagnetismo acima da velocidade da luz, então ele é taquiônico. Mas aqui nós colocamos questões taquiônicas em função do universo em geral. Mas nós não somos filhos do universo? Nós não somos filhos do Criador do universo? Então nós também temos aspectos. Eu vou colocar para vocês, me entendam como uma pessoa normal. A ideia de que cada pessoa, incluindo corpo, perispírito e alma, nós somos como que um espelho do universo, lá de fora. Então, nós tínhamos que ter aspectos que também estão lá fora. O tio, esse é um outro tio. Gente boa, meio assim austero, mas assim, entre os amigos, muito simples. Conhecemos ele numa época. A ideia qual é? Isso é uma pesquisa recente, e aí ele, vamos dizer, no mundo espiritual, é surpreendido, intuindo os físicos chineses, que descobriram que uma determinada questão que ele examinava é 10 mil vezes mais rápido do que a luz. Isso é algo extraordinário. E o tio Einstein, ele já se debruçava sobre isto. E ele usou pelo menos 16 anos da biografia dele, do tempo dele na Terra, tentando encontrar questões ligadas, inclusive, que não se chamava assim, mas ao nosso fluido cósmico universal, que Allan Kardec e os espíritos da codificação examinam. Mas nós não vamos ter tempo hoje para isso. Qual é a mãe das ciências? As físicas. E nós tínhamos visto a ideia da clássica newtoniana, a ideia da moderna, a mecânica quântica a partir de Planck, a relatividade geral e especial a partir de Albert Einstein. Para descrever o quê? O macrocosmos, mas também o micro. Nós achamos que isso aqui é de matéria densa. Se nós vamos verificar o que há aqui, os átomos estão a imensas distâncias um do outro. No mundo espiritual, as distâncias são muito maiores. Por isso que nós não enxergamos o perispírito de ninguém. Só quem tem vidência, como médium. Seguindo adiante, partículas elementares. Antes, prótons, nêutrons e elétrons. Agora, quarks e leptons. Isso é novidade. Isso aqui é um tipo de quark e é o último que foi previsto teoricamente e já foi identificado em aceleradores de partículas. Um deles nos Estados Unidos e outro na fronteira, perto de Genebra, entre a Suíça, o cantão francês da Suíça, e a França. Não vou me deter. Voltando para o Livro dos Espíritos, aquela tal pergunta, lembram? Sistema e antissistema, essa é uma outra ideia de tentarmos compreender. Criação, paternidade divina do Espírito, criação do Espírito. Como é que é isso? Nós na Terra não vamos avançar muito, por causa das nossas limitações intelectuais.
e morais. Mas nós já tentamos entender como os espíritos filhos de Deus são criados. Qual é a relação longínqua do átomo ao arcanjo? Como é isso? Nós vamos conhecer isso tudo, é apenas uma questão de tempo. Vamos adiante. 20 bilhões de humanos na Terra, aonde é que está isso? No livro Roteiro, de Emmanuel com Francisco Cândido Xavier, no capítulo chamado O Grande Educandário. Ele diz claramente, há décadas atrás, que somos ou éramos 20 bilhões de humanos. Pode não ser exatamente assim, um pouco menos ou um pouco mais, dentro do que nós chamamos em matemática a incerteza da medida. Mais ou menos alguma coisa, não importa. Mas o que é uma lástima é que nós ainda estamos, do ponto de vista da hierarquia dos mundos, segundo Kardec e o Espiritismo, nós ainda estamos muito atrasados. Há quem sonhe com a ideia de que a regeneração já começou. Que seja um sonho, que seja um vir a ser, porque virá. A ideia qual é? Depende de nós obtermos essa condição mais ou menos longe. Mundos ditosos ou felizes, mundos puros, para encerrar. Mas lembrando que isso é esquemático, isso é didático. Mas só se nós fôssemos examinar a categoria dos mundos puros, nós veríamos coisas extraordinárias. O que são puríssimos? Espíritos puros são puros. Olha a falta de palavras. Quem são os puríssimos? Quem são os Cristos de Deus? Como é que se dá essa diferenciação? Se Jesus já recebe a Terra com previsão de 20 bilhões de espíritos para governar, para ser guia e modelo, vocês imaginam como é isto ao longo da longa esteira do tempo? Quando nós examinamos essas coisas, a nossa visão se distende, o nosso entendimento se amplia e, de novo, vamos ficando cada vez menores. Mas isso é bom, porque a virtude que abre as portas dos céus é a humildade, que nos falta, não é verdade? Talvez o suficiente, inclusive, para termos avançado até aqui, mas para fazer outros avanços, brincando, uma espécie de um upgrade moral, nós precisamos trabalhar internamente aquilo que nós ainda não fizemos. Até o presente, só conseguimos alcançar a condição de mundo de provas e expiações, que para algumas regiões é um mundo semi-primitivo. Em milhares de anos de evolução na Terra e fora dela, na matéria e fora da matéria, no chamado mundo dos espíritos. Estamos indo e vindo e buscando em cada etapa ciclos evolutivos. Matéria é divina, é criação divina. Materialismo é humano, é outra coisa. Aí característico dos mundos atrasados. Materialismo, ambição sobre coisas, bens, títulos, salários, vantagens e pessoas. Capitalismo, produção e consumo. Consumismo é a valorização do ter. É fruto da ignorância essencial que ainda temos e leva ao atraso e à estagnação. O que isso tem a ver com o tema astronomia, cosmologia? Tudo. Estamos nos situando. Dor e sofrimento, violência e morte. Não é assim? Seguindo adiante. Não precisamos ver isto hoje, porque eu estou olhando aquele relógio e, concomitantemente, há um sincronismo. E ele olha para mim. Sério? E quando ele olha para mim, eu vejo o seu Orlando. E eu não sou médium, mas às vezes eu capto ondas mentais estrangeiras. Estrangeiras que eu quero dizer que não são as minhas pessoais, vocês entenderam? Então eu não vou ver certas coisas. Mas eu tinha citado a ideia das forças nuclear fraca, eletromagnética, nuclear forte e a gravitacional. Isso tudo tem um sentido, mas não precisamos, porque eu queria chegar num ponto de maior interação com a doutrina espírita para vocês conhecerem. Vocês lembram que eu comentava a ideia do bóson de Higgs? Isso aqui é o CERN, perto de Genebra. Isso aqui é imenso. São quilômetros e quilômetros numa circunferência
no subsolo. E aqui nós vemos a festa de Higgs, ainda encarnado, quando da identificação pelo CERN, por aquele acelerador de partículas, de que a ideia da onda, na verdade, da partícula que confere massa às outras partículas, realmente existia. E a previsão teórica se confirmou, e aqui é a festa daquelas pessoas naquela altura. Lembra que eu comentei com vocês? A ideia do universo. Ó, nós só conhecemos esse filetim. O resto é energia escura, matéria escura. E nós vamos precisar avançar muito. Não pensem antecipadamente que isso é um mundo espiritual. Porque o mundo espiritual que a gente conhece de verdade, ele é semimaterial. Nós chamamos de espiritual, mas ele é só da Terra. Seja um grau inferior, um grau médio, arte, cultura e ciência, amor fraterno universal, zonas abissais, tudo isso é da Terra, de nosso mundo atrasado. Agora, como é que é a espiritualidade no contexto universal? Reparem que ainda hoje nós estamos conversando sobre questões do universo lá fora, mas pela visão de pessoas limitadas e em termos de matéria. Porque em termos de verdade de espíritos, nós aprendemos com Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E quando a gente falava em corpos celestes, em tudo há espíritos. Seja no sentido desde o átomo até o arcanjo, coletividades maiores ou menores, de expressões de vida variadas, de acordo com os planos de Deus. Seguindo adiante um pouquinho. Eu não vou. Olha aqui, a fotografia mais bonita do ponto de vista do cosmos. Eleição pela internet. É a galáxia do sombreiro. E essa é uma galáxia gigantesca. E essa fotografia é uma fotografia do Hubble, está lá no site. São galáxias espirais, eu vou apressar. Eu não estou vendo nem a vassoura, nem a bruxa. Eu não consigo. Talvez aí de trás vocês consigam. Mas a ideia qual é? Eles dão nome, e é interessante. E esses nomes ficam. Mas para que a gente tenha uma ideia, lembra que eu comentei de cada pontinho? Cada um pode ser uma estrela, cada um pode ser uma galáxia. E determinados pontos vieram de estrelas que já sucumbiram no ciclo da evolução estelar que lhe era própria. Vamos adiante. A ideia da grande nebulosa, sabe o que tem aqui? Estrelas que são nascentes. Isso é um berçário de estrelas. Quem é que faz o berçário de estrelas? São espíritos de uma condição inimaginável. A literatura espiritista nos diz que há espíritos que geram estrelas, monitoram. Há espíritos que, com a mente deles, fazem uma estrela senescente explodir e acabar. Não somos pequeninos? Vamos adiante. A nebulosa. Como eu sou cardiologista, essa é a nebulosa do coração. Então, aqui é o ventrículo direito, aqui é o ventrículo esquerdo. Eu não posso deixar de colocar nomes ali. Muito bem, longe da Terra, muito longe da Terra. Não vou falar hoje de buracos negros, de quasas, púlsares e quásares, que são coisas extraordinárias em termos de massa e em termos de energia, portanto. Buracos negros. Onde é que eu queria chegar? Olha aqui, ó. Vejam isso, gente. Vocês sabem o que é isso aqui? Meu filho de 6 anos, o Vicente, ele adora os planetas. Ele reúne todas as bolas de futebol, de basquete, de vôlei, tenta segurar tudo nas mãos. Pai, esse é o sistema. E tem um disco voador que encaixa numa delas, e aí existem os anéis de Saturno. Pai, um dia eu vou surfar nos anéis. Muito bem, isso aqui são os anéis de Saturno. E de Saturno, de uma sonda que viajou bilhões de quilômetros, a Terra. A Terra. E as pessoas fazem guerra. As pessoas se desentendem.
há um clima de animosidade muitas vezes. Tudo ali. Muito bem, vocês imaginem Jesus no seu trono solar, olhando para a Terra e de vez em quando fazendo uma visita para tentar melhorar um pouco as coisas aqui. Vamos adiante. Vocês já ouviram falar do princípio da solidariedade entre os mundos? Isso é doutrina espírita. A gente primeiro ouviu falar de Capela, lembram? Mas antes de Capela, Sírius. Sírius é uma estrela azul, linda, a mais brilhante dos céus. E ela é binária, tem alfa de Sírius e a betinha, que é a beta de Sírius. A beta é pequenininha, a alfa é grande, que é aquela que é visível de longe. Pois bem, a ideia de que a humanidade, numa época remota, em Sírius, viveu o drama da divisão entre o joio e o trigo. O joio de Sírius foi para a Capela, somar-se aos capelinos que já foram se desenvolvendo ali. Todo mundo ouviu falar da ideia de que a escória de Capela... Ela falou tudo, ó. A nossa irmã fez assim, ó. Então, há uma ideia, Sírius, Capela, Terra. E agora a ideia de Quiron, a ideia de planeta X, planeta Chupão, absinto. Quem conhece absinto? O que é o absinto? Não é um vegetal? Não é uma plantinha? Como é que é o gosto? Não estou sugerindo que vocês provem. Qual é o gosto do absinto? É o que há de mais amargo na natureza. Por que puseram esse nome? Porque os degredados vivem uma amargura profunda e inenarrável. Por que os egípcios que vieram de lá construíam as pirâmides? Eram matemáticos, astrônomos. Por que eles se admiravam de olhar para o céu? Porque eles queriam enxergar Capela, a morada anterior. E eles sentiam a ideia de uma saudade cósmica. Enfim, tudo isso depois, como diz Emmanuel, foi se ajeitando. A grande massa dos capelinos viveu aqui 1 ou 2 encarnações e foi levada de volta e pegou o grupo grande andando. Mas a ideia de que hoje nós podemos fotografar Sírius. Essa é uma foto de Alfa Sírius. Ela está a 8,6 anos-luz da Terra. De tal maneira que ela está, como Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz, Cão Maior, que é aquela constelação onde ela está. Alfa de Sírius, olha a betinha. A ideia de Capela. Capela também é chamado de Aurigé, e ela está num outro campo, num outro lugar. Ela tem a ver com a constelação de Cabra, ou do Cocheiro, também é chamado assim. Hoje você pode fotografar esses lugares. Nós não sabemos onde é Absinto, onde é Quirion, mas um dia, talvez, saibamos astronomicamente. Astronomia e espiritismo para nós encerrarmos. Não é importante nós nos lembrarmos, junto do pequeno estudo, a codificação kardeciana, ela tem o seu grupo de 5 livros principais. Não é verdade? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Assim como a espiritualidade superior do Consolador prometido, que é o Espiritismo, Jesus, houve por bem que Kardec não deixasse de oferecer à humanidade o Evangelho do Divino Mestre, à luz do Espiritismo, e nós temos a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Sermão da Montanha, com capítulos extraordinários. A mesma providência que nós tivéssemos um livro na codificação que tratasse das questões de Deus, das questões dos milagres. E vocês lembram que há um texto lindo que se chama Uranografia Geral. Na uranografia geral, quem é que assina? Ele fala da Lua, fala da Terra, fala do universo, mas, claro, com uma forma limitada pelas limitações que ele tinha, fosse encarnado ou desencarnado, há 150, 161 anos atrás. A Gênese veio, claro, um pouquinho depois.
Me referia ao Livro dos Espíritos. Entenderam a ideia? Então, ali, se você compara com tudo que a astronomia desenvolveu depois, tem alguns senões, mas que não tiram de forma alguma a essência dessa peça literária espírita que envolve a vida divina para nós. Quem assina? Vocês querem ganhar uma caixa de bombons? Como vocês ficaram em silêncio, eu me senti assim, quase no dever de oferecer, para ver se o chocolate estimula a alma, não é verdade? E se eu disser que é importado, suíço ou belga, já imaginaram? Caixa grande? Só tenho que dizer que quem disser errado é que vai trazer a caixa. E eu vou levar para o Brasil. Então, eu estava perguntando quem assinou Uranografia Geral. Galileu Galilei. Com um detalhe, quem foi o médium de Galileu? Camille Flammarion. Não é lindo isso? Mais bonito é o que eu gostaria de dividir com vocês. Aquela peça, ela é anímica, ela não é mediúnica. Por quê? Porque tio Galileu e tio Camille, para os íntimos, tio Flammarion, são o mesmo espírito. Então, ele veio numa nova missão, uma alma extraordinária, fez parte Galileu de textos da codificação, e ali, claramente, é Camille Flammarion, Galileu reencarnado, que em transe mediúnico, ele era um médium extraordinário, vocês vão ver, e o que ele faz? Ele, então, se desdobra, acessa os escaninhos da sua memória pessoal e escreve aquele texto. A autoria em si pouco importa, num certo sentido. Importa é o conteúdo doutrinário. Então, quando vocês chegarem em casa, além de escreverem 70 septilhões, mandar por WhatsApp os resultados para mim ou para Rosarinho, não é? Para nós conferirmos, e aí, então, vocês vão fazer mais isso. Vocês vão ler, antes da prece de final do dia, aquela literatura que está ali. Se não hoje, porque vocês já estarão cansados, vocês leiam quando acharem interessante. Tá bem? Então, essa é uma ideia, a preocupação do alto de que na codificação, nos elementos básicos da doutrina espírita, nós tivéssemos noções novas, junto da ciência da época. E isso é por nós. Outra ideia, Camille Flammarion como auxiliar de Kardec. De tal maneira que alguns franceses vieram somar com Kardec. Gabriel Delany foi um deles. Camille Flammarion foi o maior astrônomo que a Europa já viu até hoje. Era um espírito superior, um espírito muito preparado do ponto de vista moral e do ponto de vista científico. No enterro de Kardec, ele estava, como estava o livreiro Didier e outros. Pois bem, a noção qual é? Que ele viesse por causa das muitas moradas da casa do Pai, fazendo parte, esse estudo, do conhecimento doutrinário. Não é por outra razão que, mais adiante, nasce Francisco Cândido Xavier, médium de centenas de livros, sendo 88 considerados livros astros, e num deles, A Caminho da Luz, Emmanuel faz uma síntese da história da humanidade, envolvendo as questões do desenvolvimento da Terra e de onde as coisas começaram lá atrás. Então, é importante lembrar que, junto de Leon Denis, de Gabriel Delany, estava Camille Flammarion, junto de Kardec. Seguindo adiante, Eurípides Barçanufo e a Missiva de Maria. Ouviram falar? Tem o tio Eurípides, que acredito vocês todos tenham ouvido falar. É um médium extraordinário que nasceu em Sacramento, no estado de Minas Gerais, no Brasil, e ele queria ser médico, mas era um médium extraordinário. Mas ele teve uma irmã que adoeceu, e a doença foi uma doença longa e séria, e ele desvia um pouquinho e não completa o que era um sonho dele, ser médico. Mas ele era um médico
No outro sentido, um médium de cura de uma condição memorável. E ele curou centenas de pessoas. Além de outros fenômenos que não vale a pena listar agora, ele dando aulas para alunos no Colégio Allan Kardec, por isso estamos trazendo. Ele se desdobrava e foi assistir à assinatura do Tratado de Versailles, num fenômeno de bicorporeidade. Vocês andam bicorporizando por aí? Então, percebam que isso tem a ver com a grandeza dele. Princípio de solidariedade entre os mundos, eu já comentei. Conhece o tio Barbudo? Olhem bem para ele. O autor de uma peça ligada à Gênese, e ele, assessor ou contemporâneo e auxiliar de Kardec. Vejam o que é isso. Ah, mas eu não sabia. Ah, mas nós temos que estudar. Qual é a ideia? Todos os que estão em amarelo são aqueles que estão ainda no original em francês. Os que estão em branco já têm a tradução em língua portuguesa, pelo esforço de muitos, porque Camille Flammarion não compreendeu, não estudou português. Olha quantos livros ele escreveu, às vezes como astrônomo, às vezes como médium psicógrafo. Muitas vezes ele se desdobrava e ia visitar outras realidades e passava para o papel. Ou seja, é um autor imperdível. Mesmo que você leia Urânia, que você leia Estela, que você leia mais um ou dois, vale a pena. E a coisa segue. Tudo é dele. E nós não sabíamos. E segue. Naquela época, não tinha tablet. Não tinha impressora. Não tinha editora direito, o que tinha era muito artesanal. E ele escreveu, por exemplo, O Fim do Mundo, Urânia e assim por diante. E vai embora. Tudo é dele. Ah, o tio, já com mais idade, e esse aqui era o telescópio, o observatório nos arredores de Paris, onde ele viveu muitos anos. E ele entregou a vida ao exame do céu. Quem é esse barbudo? Não olha para mim, porque não sou eu. Flammarion. E querem ver a mediunidade dele? Essa é a mãe dele, desencarnada, materializada ao lado. Ectoplasmia. Nós precisamos conhecer Leon Denis, Gabriel Delane e muito Flammarion. Ah, o tio. Quem é esse? Esse é o Galileu. Então, esse, a princípio, com as reservas naturais desse tipo de questão, de correlação de vidas entre si, a ideia de que seja ele. Só para nós terminarmos agora. Eurípides era professor, queria também ser médico, e era o médium extraordinário. E aí, o que acontece? Havia o chamado Liceu Sacramentano, e ele era professor do Liceu Sacramentano. Conhecia o espiritismo como poucos, e como médium conhecia o mundo espiritual e espíritos de muitas características diferentes. E aí o que acontece? Ele começa a ensinar doutrina espírita para os alunos das classes convencionais de um hospital como se público. Muitos pais gostaram, outros nem tanto. E aí criou-se um dilema, uma dificuldade, que era o grande liceu da época, era a grande escola da cidade onde ele vivia. Pois bem, numa certa altura, angustiado, aflito, ele ora e senta para escrever. Quando ele senta para escrever, para vocês verem a grandeza desse espírito, desse missionário da verdade, ele recebe a seguinte mensagem por psicografia: não feche as portas da escola. Porque ele tinha essas ideias diante do cenário de oposição,
que ele enfrentava. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano, nome da escola. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Isso, vocês imaginem, se situam nesse contexto lá atrás, há muitos anos, alguém recebendo uma mensagem que diga, filho, faça isso. Reparem, ensine o evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Quem é que tinha um filho ligado ao evangelho? Quem é o nome do filho? Jesus. De quem é a missiva? É de Maria. Por quem? Por ele. Para que ele lesse, a bem de Minas, daquele alunado, a bem do Brasil e a bem do mundo. Porque ele só gerou luz e amor para todo esse contexto que a gente está relembrando. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. E olha que linda a sugestão, abra um curso de astronomia para as crianças aprenderem de coisinhas mais simples, mas que depois serão coisinhas complexas da vida divina. E aqui está o Colégio Allan Kardec até hoje. Não vamos ver isto, porque já tínhamos lembrado a ideia, por exemplo, de alguns espíritos que vieram de Sírios para ajudarem Jesus. Ana e Simeão. Tem histórias lindas aqui, mas fica para um outro momento. Isabel e Zacarias eram pais de quem? Qual o tio? JB. João Batista. O precursor de Jesus. O único espírito que tem uma referência direta de Jesus no Evangelho, nos Evangelhos. De todos que hão nascido de ventre de mulher, ele foi o maior. Isso ele não disse para mais ninguém, nem sobre Pedro, nem sobre a própria mãezinha querida. Para que nós tenhamos uma ideia da grandeza, fora Maria de Nazaré e José, seu esposo, a princípio que tenham vindo nem de Capela, mas de Sírios. Não vamos falar de Alcíone. Lembra do livro Renúncia? Ela vem de onde? De longe, das Pleiades. Enfim, já estamos no fim. O grande convite, há 4,6 bilhões de anos se formava o Sistema Solar, com seus vários planetas, incluindo o orbe terreno. Vejam isso. Não faz muito foi escrito. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor, supremo do universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Carregai, pois, somos nós agora, a vossa cruz, com paciência e resignação, e vos tornareis dignos de habitar a terra, quando regenerada, atingir as campinas siderais da constelação de Hércules, para a qual se dirige em marcha acelerada astronomicamente, devendo lá chegar logo que a humanidade estiver em condições de habitar essas regiões do infinito. Quem escreveu? Emmanuel. Por Chico, claro. Então, não mais tereis a noite e o dia, alternando-se gradualmente. Tereis as claridades a se irradiarem dos vossos próprios espíritos redimidos. Todos vocês serão estrelinhas, pulsantes, amorosas, despidos dos andrajos do crime e cobertos pelas vestes alvíssimas das virtudes celestes. Dia chega, agora é o fim, em que só a mente existe, na plenitude da vida, gloriosa de sabedoria e de amor, na comunhão divina. Então, o verme humilde, que se transformara com o tempo em homem-problema, será, no império do universo, um príncipe de luz. Queridos amigos,
tivemos que correr um pouquinho para ver se nós abordávamos aquilo que tínhamos feito como uma previsão. Queria dizer para vocês da minha imensa gratidão aos amigos da casa pela oportunidade e que a vida nos faça reencontrarmos uns aos outros sempre. E que nós possamos progredir, evoluir, sem deixarmos ninguém para trás, nos amando, nos cuidando, nos protegendo e avançando na direção desse céu, dessa eternidade e deste infinito que aguarda por todos nós. Muito obrigado. E depois de tudo isto, e agora? E depois de tudo isto, e agora? Nós agradecemos profundamente, desde o tempo em que você tem colaborado, trazendo para nós estes ensinamentos. Eu propunha uma coisa, lá no Brasil, você já fez muito, aqui em Portugal, isto aqui é uma escassez desgraçada. Melhor é ficar por cá. Então, não é? Muito prazer. E olha, quem sabe, você, quando desencarnasse, era aquela estrela grande, não é pequena. Porque daqui seria uma caridade enorme aqui no nosso país, trazer um pouco mais de luz, não é? E olha, e não são os sãos que precisam de médicos, naturalmente. Somos nós, aqui do velho Portugal, que tanto necessita de luz para caminhar. Amigos, nós vamos para o encerramento.